Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A cena que se desenrolou no Allianz Parque foi um grito silencioso, mas ensurdecedor. No último sábado, a torcida do Palmeiras, uma das maiores e mais apaixonadas do Brasil, se uniu para protestar contra o racismo no futebol, em um ato simbólico que reverberou além das 4 linhas do estádio. O alvo da manifestação não poderia ser mais claro. A vítima do dia era Vini Júnior, o jogador brasileiro do Real Madrid, que se viu mais uma vez alvo de ataques racistas enquanto vestia a camisa de sua equipe. O que parecia ser apenas mais uma partida de futebol, rapidamente se transformou em palco de um confronto muito maior, que coloca em evidência uma das questões mais preocupantes da sociedade atual. O atacante, que tem se destacado tanto no futebol europeu quanto na seleção brasileira, tem sido repetidamente alvo de racismo por parte de torcedores adversários. Não é mais novidade que, ao longo de sua carreira, o jovem talento tem enfrentado uma onda de ataques racistas que mancham a imagem do esporte. Desde xingamentos até atitudes hostis, a violência contra Vini Júnior parece não ter fim, e cada novo episódio se torna um alerta para o quão longe o futebol ainda está de erradicar essa prática odiosa. Quando ele entrou em campo neste fim de semana, no entanto, o estádio do Palmeiras foi invadido por uma onda de apoio que trouxe um fôlego de esperança para a luta contra o racismo no esporte. O movimento organizado pela torcida palmeirense foi claro. A manifestação não era apenas contra os ataques a Vini Júnior, mas contra o racismo de maneira geral, que persiste nas arquibancadas e também nas mídias sociais. Cartazes, camisetas e bandeiras que estampavam mensagens de apoio ao jogador, além de palavras de repúdio ao preconceito racial, foram levantados por centenas de torcedores. A mensagem era clara: o futebol precisa ser um espaço de respeito, onde a cor da pele de um jogador não seja motivo para hostilidade. Enquanto o jogo se desenrolava, os cânticos da torcida, que normalmente reverberam o entusiasmo por gols e vitórias, agora se tornaram um manifesto contra o racismo. A situação, ao mesmo tempo que carregava um tom de revolta, também transmitia uma mensagem de união e solidariedade entre os palmeirenses. O grito coletivo contra o racismo ganhou uma dimensão de esperança de que o futebol, um dos maiores e mais populares esportes do mundo, pode ser um espaço de transformação. Nos últimos meses, Vini Júnior tem se tornado uma figura central na luta contra o racismo no esporte, não apenas por seu talento em campo, mas também por sua postura diante das adversidades. O jogador, sempre firme e com palavras de conscientização, não se cala diante das injustiças que enfrenta. No entanto, os ataques se tornaram cada vez mais constantes e isso coloca em pauta a necessidade de ações mais contundentes por parte das autoridades do futebol. A atitude da torcida do Palmeiras, ao se mobilizar contra o racismo, demonstra que a conscientização está crescendo entre os próprios torcedores. Muitos desses mesmos fãs que estavam ali no estádio vibrando com o apoio a Vini Júnior provavelmente também presenciaram outras cenas de preconceito nas arquibancadas ao longo dos anos. Mas é preciso mais do que simples palavras para que a mudança se concretize. O futebol, enquanto reflexo da sociedade, precisa evoluir em sua forma de lidar com as questões raciais. O protesto não apenas destacou o apoio ao jogador, mas também se tornou uma espécie de protesto contra o silêncio que frequentemente acompanha tais episódios. Em um esporte de dimensões globais, onde os holofotes estão sempre voltados para os atletas, o silêncio diante do racismo é uma atitude que perpetua o ciclo de discriminação. A atitude da torcida palmeirense foi um lembrete de que o futebol deve ser um espaço de inclusão, não de exclusão. Vini Júnior tem mostrado que, apesar das dificuldades, sua resposta ao racismo é de coragem. Ele se tornou uma voz poderosa contra o preconceito no futebol, usando sua visibilidade para chamar atenção para o problema, mas sua luta é também um reflexo de um mal maior que precisa ser enfrentado não apenas dentro dos estádios, mas também fora deles, nas escolas, nas comunidades e em toda a sociedade. O protesto da torcida do Palmeiras, longe de ser um simples ato simbólico, é um convite para que outros clubes, torcedores e jogadores sigam o exemplo e façam do futebol uma plataforma para a mudança social.
O episódio também expõe as falhas das entidades do futebol, como a CBF e a FIFA, que, embora emita comunicados de condenação, ainda não demonstram ações suficientes para combater efetivamente o racismo no esporte. Quando jogadores como Vini Júnior se tornam vítimas de ataques racistas repetidamente, é fundamental que as instituições responsáveis pelo futebol se posicionem de maneira mais firme. O protesto em questão é um reflexo da frustração da torcida e dos próprios jogadores com a ineficácia das medidas que têm sido adotadas. É impossível ignorar o peso histórico do futebol brasileiro quando se fala de questões raciais. O esporte no Brasil sempre teve uma relação íntima com a luta contra o racismo, principalmente por ser uma atividade popular que reúne pessoas de diferentes origens e classes sociais. Porém, é necessário que essa história de resistência se traduza em ações concretas, que façam a diferença no presente e no futuro. O protesto no Allianz Parque foi um lembrete de que o futebol brasileiro tem o poder de ser um agente transformador, mas o caminho para a mudança é longo. A resistência ao racismo no futebol precisa ser constante, e os episódios de preconceito devem ser abordados de maneira enfática por todas as partes envolvidas. Cada vez que um jogador como Vini Júnior é atacado, a sociedade brasileira, em sua totalidade, perde a oportunidade de mostrar que a luta contra o racismo não é uma luta de um grupo, mas de todos. A torcida palmeirense deu um exemplo de como se posicionar de maneira clara e decisiva. O protesto, que começou como uma simples manifestação em apoio ao jogador, acabou sendo um grito coletivo contra toda forma de preconceito, chamando a atenção de todos para a necessidade urgente de transformação no esporte. O racismo no futebol é um problema que vai além das quatro linhas, e a única maneira de combatê-lo é por meio da união de todos os envolvidos na modalidade. Enquanto Vini Júnior segue enfrentando os ataques, ele pode se orgulhar de saber que, ao menos em momentos como este, tem ao seu lado milhões de torcedores dispostos a lutar por um futebol mais justo e igualitário. A manifestação de apoio que ocorreu no Allianz Parque é um reflexo da mudança que precisa ocorrer dentro e fora dos campos. O futebol, afinal, é muito mais do que um jogo. Ele é um espelho da sociedade, e a luta contra o racismo é um reflexo da luta por um mundo mais justo. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. A relação entre o futebol e o racismo no Brasil nunca foi simples. Em um país onde a miscigenação e a diversidade são elementos centrais da identidade nacional, o futebol, que deveria ser um reflexo da união entre diferentes culturas, tem se mostrado, por vezes, um espaço de segregação. A situação vivida por Vini Júnior nas últimas semanas ilustra perfeitamente como a sociedade brasileira ainda precisa lidar com questões raciais de maneira mais profunda e estruturada. O esporte, que sempre foi um símbolo de superação e inclusão, não pode ser palco de ataques tão violentos e constantes contra seus atletas negros. Vini Júnior se tornou um ícone do futebol não apenas pela sua habilidade e seu desempenho em campo, mas também pela sua postura em relação aos ataques racistas que enfrentou. Sua reação calma, mas firme aos episódios de discriminação reflete o comportamento de muitos atletas negros que, ao longo dos anos, foram forçados a lidar com o racismo de uma forma que a sociedade muitas vezes não compreende. Ele se tornou uma figura que representa a resistência e a luta contra as injustiças, mas também um símbolo de que o futebol pode e deve ser um espaço onde todos, independentemente da cor da pele, possam se sentir bem-vindos. A postura do jogador é ainda mais relevante considerando o contexto em que ele está inserido. Vini Júnior joga em um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid, e representa o Brasil em competições internacionais, o que o coloca sob os holofotes constantemente. O fato de ele ser atacado racialmente, ainda mais em um momento em que o país e o mundo estão cada vez mais conscientes das questões raciais, torna esses episódios ainda mais dolorosos e inaceitáveis. Ao redor do mundo, o futebol tem sido palco de uma série de manifestações contra o racismo
racismo, diversos jogadores têm se unido para combater a intolerância racial, não apenas nos estádios, mas também fora deles. Jogadores como Marcus Rashford, do Manchester United, e Raheem Sterling, do Manchester City, são apenas alguns exemplos de atletas que têm usado sua visibilidade para lutar contra o racismo. A manifestação da torcida do Palmeiras é um reflexo desse movimento crescente, onde as arquibancadas, que por tanto tempo foram um espaço de agressão verbal, agora se tornam locais de protesto e apoio à causa antirracista. Contudo, essa luta não é apenas de responsabilidade dos atletas e das torcidas. As instituições que regulam o futebol, como a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a FIFA, têm um papel crucial na criação de políticas eficazes para combater o racismo. As multas e punições às equipes e aos torcedores responsáveis por atitudes discriminatórias precisam ser mais severas e aplicadas de forma sistemática. Mas o que se vê, muitas vezes, é um amparo superficial às vítimas e uma falta de compromisso real com a mudança estrutural. A sensação de impunidade que paira sobre os episódios de racismo no futebol pode ser uma das maiores barreiras para a mudança. Quando um incidente é minimizado ou tratado com indiferença, a mensagem transmitida é de que o racismo pode continuar a ocorrer sem consequências significativas. E isso desmotiva os jogadores, as torcidas e os próprios fãs a se posicionarem contra o preconceito, criando um ciclo vicioso difícil de romper. A reação da torcida do Palmeiras foi, sem dúvida, um passo importante, mas ainda estamos longe de um ambiente verdadeiramente inclusivo e seguro para os jogadores negros. As redes sociais, que deveriam ser um espaço de interação positiva entre fãs e atletas, também se tornaram um terreno fértil para ataques racistas. O caso de Vini Jr. é apenas mais um exemplo de como o preconceito racial se manifesta nas plataformas digitais, muitas vezes de forma mais violenta e anônima. A resposta das redes sociais e das plataformas digitais em relação a esses ataques tem sido, em muitos casos, insuficiente. A falta de uma abordagem eficaz contra o racismo online reforça o sentimento de impunidade e desamparo entre as vítimas. É importante reconhecer também o papel da mídia, que tem o poder de amplificar ou minimizar o impacto de episódios como esse. Quando o racismo é tratado com a gravidade que merece, isso envia uma mensagem clara de que o problema é sério e que a sociedade não tolerará tais atitudes. No entanto, muitos veículos de comunicação ainda se omitem ou minimizam o problema, tratando-o como algo isolado ou como uma simples brincadeira que não merece uma reação mais firme. A forma como a mídia lida com o racismo no futebol é fundamental para que a sociedade, como um todo, mude sua postura em relação ao preconceito. A luta contra o racismo no futebol é uma questão que transcende os clubes, jogadores e torcidas. Ela está ligada à luta por igualdade e justiça em toda a sociedade brasileira. O futebol, com sua enorme visibilidade e popularidade, é um dos principais meios pelos quais é possível conscientizar as pessoas sobre o impacto devastador do racismo. Cada partida, cada gesto de apoio, cada manifestação contra o preconceito é uma oportunidade de educar e de fazer com que a próxima geração de torcedores e atletas cresça em um ambiente mais justo. Apesar dos desafios, o futebol brasileiro tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o debate e a reflexão. As manifestações das torcidas, como a do Palmeiras, são uma prova de que é possível usar a paixão e o amor pelo esporte para promover mudanças sociais. É necessário, entretanto, que essas ações se tornem cada vez mais frequentes e se multipliquem em todo o país, criando um movimento sólido e de resistência contra o racismo. No fim, a atitude da torcida palmeirense é uma lembrança de que o futebol não deve ser apenas um jogo de gols e vitórias, mas também um campo de batalha onde valores como respeito, inclusão e igualdade devem prevalecer, enquanto Vini Jr. e outros atletas negros continuam a enfrentar desafios dentro e fora dos campos. É essencial que todos, jogadores, torcedores e instituições, se unam para garantir que o racismo seja erradicado do esporte. A luta está longe de ser fácil, mas ela é fundamental para que o futebol continue a ser verdadeiramente um esporte para todos. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo!